Veja nesta edição, dados do IBGE revelam que o Pará possui quase 7.800.000 habitantes. Alergia ao leite de vaca e intolerância à lactosa deixa mães em alerta. Oftalmologistas da rede privada atenderão estudantes do SUS. Crescem investimentos no turismo na Amazônia. Surdez pode causar diminuição dos contatos sociais. Especialistas alertam sobre prática da musculação. Alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. E antiquários de Belém são espaços cada vez mais procurados. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 15 de novembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias com dados do IBGE sobre a população do Brasil e do Pará. Segundo pesquisa, a população brasileira ultrapassa 193 milhões de pessoas. Dessas, quase 7.800.000 vivem no Pará. A maioria dos paraenses está na região metropolitana de Belém. O censo do IBGE, realizado a cada 10 anos, aponta que no Brasil existem mais de 193 milhões de habitantes. São Paulo é o estado mais populoso, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na região norte, metade da população reside no Pará. A população da região norte, ela já ultrapassou 15 milhões. Né? Desse total, aproximadamente 7 milhões e meio residem no estado do Pará, ou seja, então quase a metade da população da região norte reside no estado do Pará. O Pará tem quase 7.800.000 habitantes e a área com maior concentração de pessoas é a região metropolitana de Belém. A população paraense em 2010, cerca de 7 milhões e meio de pessoas, né, aproximadamente. A área de maior concentração continua sendo a região metropolitana de Belém, né? Então, porque você tem o município mais populoso do estado, que é Belém, e o segundo município mais populoso, que é o de Ananindeua. Né? Então, juntando com os outros municípios da região metropolitana, você tem então aqui, exatamente aqui, a maior concentração populacional do estado. A pesquisa também aponta a mistura de raças aqui no estado e o número de imigrantes. Isso varia muito de estado para estado. Né? No caso do estado do Pará, pelo próprio processo de formação da nossa população, a maioria da nossa população, a grande maioria é população parda, né? Cerca de 70%. Depois vem a população de raça branca, com 22%, e em terceiro fica a população da raça preta, com cerca de 7%. Os dados relacionados à população brasileira fazem parte do Censo 2010 realizado pelo IBGE, que abrange diversas pesquisas, dados importantes para a elaboração de projetos que melhorem a qualidade de vida da população. Para isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística procura agilizar os trabalhos de pesquisa. Uma delas é a melhoria tecnológica. Né? O último censo já foi todo feito em PDAs, né? Então isso tem agilizado muito o processamento dos dados. Outra melhoria são novas pesquisas que estão sendo colocadas. Você vê sempre, praticamente todo dia na imprensa, você tem uma pesquisa nova sendo feita pelo IBGE. Né? Uma outra linha de trabalho que o IBGE tem feito é exatamente abreviar a publicação das pesquisas. E 1/3 dos municípios brasileiros não tem sequer uma escola apta a receber pessoas com deficiência em sua rede de ensino. A constatação é da pesquisa realizada pelo IBGE junto à administração dos 5.565 municípios brasileiros. Mesmo sendo alto, o percentual de 33,6% representa um avanço em relação a 2009, quando quase metade das redes municipais de educação não tinha escolas preparadas para receber essa parcela da população. Ainda de acordo com o IBGE, a situação é mais grave na região norte, onde, em 2011, 50,8% das prefeituras não tinham nem mesmo uma escola adaptada. A alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose são duas patologias diferentes. As doenças são causadas pelo mesmo alimento e apresentam sintomas semelhantes. Esses problemas deixam em alerta particularmente as mães de crianças recém-nascidas. Esta mãe começou a notar um comportamento estranho no bebê com apenas 40 dias de nascido.
Ele começou a apresentar um quadro de choro ininterrupto, abdômen distendido e também ele tinha diarreia. E esse quadro ele não melhorava com o passar dos dias, de modo que nós procuramos a pediatra e ela acreditou que ele de fato poderia apresentar algum problema gástrico e aí nos encaminhou para especialista, que foi quem diagnosticou que ele possuía alergia à proteína do leite. Ao descobrir que o filho tem alergia à proteína do leite, a mãe recorreu de imediato ao médico. Depois que ele foi encaminhado para especialista e ela introduziu a fórmula de aminoácidos, com 5 dias ele era uma nova criança. Aí sim voltou a ser um bebê tranquilo, brincava, tinha um sono muito gostoso, então nós ficamos aliviados, né? Foi um período um tanto quanto tormentoso para nós enquanto pais, mas depois que foi solucionado, a gente viu o nosso filho a partir de então crescer e se desenvolver normalmente como uma criança que consome leite também. Assim como Vinícius, de apenas 6 meses hoje e que tem problemas com a proteína do leite, milhares de crianças no Brasil também sofrem com alergia. A alergia às proteínas envolve princípios completamente diferentes da intolerância à lactose. A alergia ao leite, o organismo não reconhece a proteína do leite, que é a caseína, e por isso o organismo produz anticorpos a essa proteína. Então esse quadro produz a alergia. O quadro de alergia, enquanto que a intolerância à lactose há uma deficiência na mucosa intestinal de uma enzima chamada lactase, que ela digere o açúcar do leite, que é a lactose. A intolerância à lactose provoca sintomas diferentes da alergia ao leite de vaca. No caso da alergia, pode aparecer dermatite, no caso coceiras, vermelhidão na pele, são um dos sintomas. Enquanto que a intolerância, ela promove ruídos, barulhos abdominais, dores abdominais, gases, dor de cabeça, pode até produzir vômito, dependendo do grau de intolerância à lactose. A lactose é encontrada em biscoitos, bolachas, iogurtes, creme de leite e em todo produto derivado de leite. Renata Miranda, mãe de Vinícius, terá a árdua tarefa de evitar comprar tais produtos. Quando nós chegamos na especialista, ela nos ouviu e criou a hipótese de que se tratava de um quadro de alergia. Então ela introduziu esta fórmula de aminoácidos livres e aí é esse alimento que ele consome até hoje. Com o avançar da idade, ela vai tentar introduzir fórmulas que tenham leite para ver se o organismo dele passa a tolerar. Pela quantidade de produtos nas prateleiras de supermercados que substituem o leite de vaca, revela que o número de pessoas com problemas de alergia, principalmente, não para de crescer. No mercado nós vemos muitas alternativas em termos de substituições ao leite. Hoje nós vemos leite de arroz, tem leite de cereais, leite de quinoa, leite de soja. Então nós estamos vendo que o próprio mercado está agora produzindo em vista de termos muitos casos de intolerância, até mesmo de alergia à proteína do leite. A Receita Federal paga amanhã o 6º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. Também serão pagas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2011 para contribuintes que regularizaram sua situação na malha fiscal. No Pará, são mais de 15 mil contribuintes que devem receber a restituição do imposto de renda neste lote. Oftalmologistas da rede privada de todo o país vão atender estudantes da rede pública do SUS. A ação faz parte do programa Olhar Brasil, do Ministério da Saúde. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o programa vai beneficiar estudantes da rede pública e que participem dos programas Saúde na Escola e Brasil Alfabetizado. O programa deve beneficiar principalmente os pequenos municípios que não tiveram oportunidade de participar da edição anterior por falta de oftalmologistas do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde pretende atender mais de 10 milhões de estudantes até 2014. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Começou hoje a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo da ação é prevenir acidentes, garantir segurança e viabilizar a fluidez do trânsito nas rodovias federais. O trabalho será desenvolvido até a meia-noite de domingo. A BR-316 receberá uma atenção especial, principalmente nos trechos entre o entroncamento e Benevides e entre Castanhal e Santa Maria do Pará.
As principais infrações cometidas são excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e condução de veículos após consumo de bebidas alcoólicas. De natureza exuberante e cultura diversificada, a Amazônia aposta no turismo, um mercado que busca cada vez mais pessoas qualificadas para atuar na área. O turismo no Brasil é uma atividade econômica importante em várias regiões do país. Com cerca de 5 milhões de visitantes estrangeiros ao ano, o Brasil é o principal destino do mercado turístico internacional na América do Sul e ocupa o segundo lugar na América Latina em termos de fluxo de turistas internacionais. Resultado de uma mistura de ritmos e de raças, o Pará possui forte influência quando o assunto é turismo, e o reflexo disso está nas instituições de ensino que oferecem cursos de turismo. O bacharel em turismo, ele tem 4 anos de formação, que trabalha bacharelado. Então, o bacharelado, a principal característica é a pesquisa, o planejamento e a gestão da atividade. O formando, claro, ele vai entender toda a cadeia produtiva do turismo, ele vai perceber que, ao longo dos anos, elementos da prática turística são presentes hoje no desenvolvimento. Então você vê as redes hoteleiras, agências de viagens, casa de câmbio, empresas de entretenimento, eventos, e fora isso tem as segmentações do mercado turístico. Então hoje no mundo existem variadas conforme a vocação do lugar e a articulação do poder local. No último ano do curso de turismo, esta estudante diz por que escolheu a profissão. A princípio eu tinha uma ideia assim muito distorcida do que era o turismo, que era viagem, né? Aí a princípio eu vi o coisa da Copa, eu disse, eu vou fazer turismo, né? Que daqui 4 anos posso subir uma coisa da Copa, eu posso ganhar meu dinheirinho bacana. Mas aí depois que eu entrei pro turismo, eu vi que veio abrir outras oportunidades, e a Copa é uma das oportunidades aqui pra gente. Então, a princípio, eu entrei visando daqui a 4 anos a Copa aqui no Brasil mesmo. Rayane já tem planos para quando concluir os estudos. Eu penso para ir para Altamira, que está tendo coisa da barragem lá, e tem muita oferta de emprego. Aí eu penso em ir para lá, trabalhar com ecoturismo para lá, que é bem forte, o ecoturismo para lá, isso que eu penso. O Pará oferece um leque de opções no turismo paraense. O setor atrai cada vez mais estrangeiros, como no mês de outubro, em que acontece o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Em 2011, cerca de 73 mil turistas acompanharam a programação da festa religiosa. A gente já percebe algumas articulações que possibilitam o Pará ser inserido ainda mais no mercado turístico nacional e internacional. Por exemplo, o fato de alguns jogos esportivos já terem sido divulgados que acontecerão aqui, né? O lançamento do plano também de turismo, já há 10 anos sem plano. O último plano do estado do Pará foi em 2001 e hoje já tem um novo plano estadual de turismo. Há 12 anos, como técnico em guia de turismo, Marco Romero diz que atua numa profissão promissora. É uma rotina diferente, cotidianos diferentes, porque tu tens todo dia um público diferente, uma expectativa também diferente, porque as pessoas desconhecem muito a Amazônia, então sempre é uma grande surpresa as pessoas chegarem em Belém e terem uma boa surpresa, digamos assim, né? Ter uma cidade estruturada, ter pontos atrativos turísticos a visitar. Para quem pensa fazer carreira na área, uma dica. O primeiro ponto é paciência e você ter curiosidade, você querer saber das coisas, querer buscar informação. Quanto mais informação o guia tem, melhor ele ganha, melhor ele recebe o turista, melhor ele informa. Então acho que isso seriam 2 pontos, né? E paciência, porque você vai lidar com gente, então se você não tiver paciência, se você não tiver habilidade para lidar com o público, né? Acho que é melhor nem se meter. Agora, se gostar de tudo isso, de gostar de rotina diferente, acho que seria o ideal. De janeiro de 2008 a julho de 2011, mais de 4.600 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Pará. Em Belém, as vítimas somam 494. Esses números levaram a Organização das Nações Unidas a instituir, em 2005, o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito,
comemorado em 21 de novembro. Todos os anos, o Detran do Pará promove atividades para relembrar os casos de pessoas que tiveram suas vidas afetadas pelos acidentes. Em Belém, as atividades vão acontecer no próximo domingo, a partir de 7 horas da manhã, com caminhada que sairá da escadinha da Estação das Docas até a Praça da República. E você acompanha ainda nesta edição: surdez pode causar diminuição dos contatos sociais. Especialistas alertam sobre prática da musculação, alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. E antiquários de Belém são espaços cada vez mais procurados. A boa audição permite entender mensagens, trocar informações e ideias. Na terceira idade, grande parte da população sofre com a perda auditiva, um processo comum a partir dos 65 anos. A surdez produz um impacto na qualidade de vida do idoso e pode conduzir à diminuição das relações sociais e ao isolamento. Com o avanço da idade, o ser humano apresenta um processo natural de envelhecimento físico. Dentre as alterações que acompanham esse processo, a deficiência auditiva é uma das mais comuns. A partir dos 50 anos, todos estamos sujeitos à perda da audição. A maioria das pessoas, depois dos 50, 60 anos em média, elas começam a apresentar algum grau de perda de audição. Isso é uma degeneração natural, isso não chega a ser uma doença. A queixa mais comum do idoso é que ele escuta, mas não entende, e acaba rotulado de confuso e desorientado. A perda auditiva causa um impacto devastador na qualidade de vida do idoso. Ele acaba sendo conduzido ao isolamento e, consequentemente, perdendo todas as relações sociais. Em casa, seu Vicente tem dificuldades para conversar com a esposa. É preciso falar bem alto para ele ouvir. Se eu quiser falar com ela, tem que ir lá, mais perto dela, né? E ela também, quando fala para mim, quando não ouve, aí repito, não dá. Aí ela vem perto de mim e diz o que é. Com 82 anos, ele espera conseguir uma forma de voltar a ouvir. Um aparelho auditivo custa R$5.000, mas através de um convênio com o Ministério da Saúde, o Hospital Betina disponibiliza gratuitamente aos pacientes. Nós temos ambulatórios exclusivos só para tratar pacientes com perda de audição, e esses pacientes eles vão receber atendimento e orientação quanto à melhor opção terapêutica, que pode ser desde o uso de um aparelho auditivo até um implante coclear, até um tratamento clínico em algumas vezes. E nós temos também ambulatórios específicos para pacientes que apresentam distúrbios de equilíbrio. O número de pessoas que trabalham na administração dos municípios brasileiros cresceu 4,8% em 2011 em relação a 2009. E o número de funcionários públicos municipais atingiu 5.960.709 pessoas. Os dados são do IBGE. A maioria dos servidores estava empregada na administração direta em 2011, em órgãos como as secretarias municipais, enquanto apenas 5,4% estavam na administração indireta. A pesquisa também revela que mais de 63% dos funcionários são servidores contratados por meio de concursos públicos. Muitas pessoas que praticam musculação estão mais preocupadas com a estética do que com a saúde. Por isso, especialistas alertam que o modo errado de praticar exercícios pode gerar lesões nos joelhos. Movimentos errados, postura inadequada e falta de intervalos durante as séries pode causar diversos problemas, principalmente nos joelhos. Na musculação é indispensável orientação profissional para não sobrecarregar a região da perna com cargas muito elevadas. O joelho é a principal articulação do corpo humano. Ele sustenta todo o nosso peso e está sempre sujeito a sofrer lesões. Por isso é importante ter bastante cuidado na hora de praticar exercícios que exigem bastante peso nos joelhos. Este professor nos mostra alguns exercícios que trabalham os joelhos. O joelho tem que estar sempre a fossa poplítea, que é a parte de trás da coxa, tem que estar encostada no banco, onde ele vai fazer a extensão completa do joelho. Vai lá, ó. Fez a extensão, voltou, completou a extensão de novo, tá? O quadril dele tem que estar estável, não pode acentuar o quadril para cima, tem que estar sempre estável e a extensão do joelho tem que ser completa, tá? Caso o exercício ocasione dor, o aluno deve ficar atento, porque é sinal que algo está errado. O banco está muito acentuado, o apoio da costa está acentuado para frente, o joelho dele não está apoiado. Ou seja, ele vai estender, ó, está fora da amplitude aqui do banco. Entendeu?
não tem apoio no joelho. E o quadril dele com certeza vai ser acentuado para cima, porque toda vez que ele fazer a extensão, o quadril vem para cima, então não pode. Tem que estar sempre estável, tem que estar sempre bem apoiado. Fazendo essa questão errada, o que acontece? Bem, ele pode causar uma lesão no joelho, pode vir posteriormente a causar uma hiperpressão patelar, que é o contato da patela com o fêmur, muito forte, por ele estar muito longe, e o lombar dele também não vai ficar apoiado, por ele estar sempre levantando, sempre acentuando o quadril para frente. Os atletas estão mais expostos aos riscos de lesão. Se ele tiver o quadríceps muito forte e o posterior fraco, quando ele for fazer a execução, por exemplo, de um chute, o posterior não vai conseguir apoiar a força que ele tem no quadríceps, ele pode vir a ter uma lesão. Então, a força tem que ser nos dois músculos, nos dois grupos musculares. Então, a gente vai fazer a execução primeiro de um agachamento aqui, que geralmente a gente usa com ele, que é um exercício livre. Ele vai fazer a mesma amplitude, ó, o joelho bem apoiado, a coluna reta, sem fazer toda a extensão do joelho, e antes de completar a extensão do joelho, ele vai logo descendo, ó, direto, tá? Ele fez 10 repetições. Para proteger os joelhos é importante fortalecer os músculos das pernas, do quadril, do abdômen e da lombar. No dia 25 de novembro, alunos de várias universidades do Pará realizarão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. 2.480 estudantes estarão inscritos para o exame. O ENAD deste ano vai incluir estudantes que poderão concluir os cursos até julho de 2013. No site do INEP está disponibilizada a lista dos alunos que foram inscritos. O INEP também disponibiliza o questionário do estudante. A partir do seu preenchimento, o aluno poderá consultar o local de prova e imprimir o cartão de informação. Alisamento e descoloração são exemplos de tratamentos químicos que causam danos à saúde se não forem aplicados com cautela. Saiba nesta reportagem quais os principais cuidados. Na hora de procurar um salão de beleza para realizar um tratamento de cabelo, é preciso tomar alguns cuidados. Brenda, que tem os cabelos tratados quimicamente, por sorte não sofreu nenhum problema de saúde por conta dos procedimentos aplicados, mas admite não ter tomado todas as precauções necessárias. Na verdade, as referências do profissional eu já tinha, porque eu já fazia bastante tempo cabelo com ela, né, com a cabeleireira. Mas sobre os produtos eu não procurei saber, na verdade eu não procurei saber mesmo. Este médico alerta para os sintomas graves que podem surgir. No momento da aplicação, às vezes, quando há uma reação qualquer a um produto desse usado para alisamento, ou para tintura, etc., normalmente a reação que aparece é uma reação de ardência. Quando o processo é muito intenso, aparece dor também. Isso pode ser imediato. No momento em que a coisa estiver sendo feita, pode aparecer isso. Pode até haver ferimentos do couro cabeludo. Quando a coisa é mais intensa, o produto é mais agressivo. O cheiro forte e a irritação nos olhos também são sinais de que há algo errado com o manuseio do produto. Quem vai explicar para a gente como funciona na prática os cuidados que o profissional deve ter na hora de aplicar esses produtos químicos é o Jorge, que é cabeleireiro há muitos anos. Já, Jorge, quais são os principais cuidados que o profissional deve ter na hora que a cliente chega no salão e pede um determinado tratamento? Pois é, então, geralmente elas têm dificuldade aqui nas ondulações, né, dela. Então, elas querem porque querem tirar ondulações, sendo que a Brenda ela tem mechas, né? Então, jamais a gente vai aplicar um produto forte, né, que tire as ondulações dela. Então, o que eu indicaria para a Brenda, como ela tem mechas e está bem saturado de química, ou seja, coloração, a gente ia indicar uma nutrição profunda, para ela não danificar mais o cabelo dela ainda. O mais correto seria procurar um profissional da área, no caso, cabelo, pelo, couro cabeludo, e ser afeto ao dermatologista. Porque esse também é um problema, porque às vezes, no próprio local em que se faz, já começa a receitar, não, olha, está ardendo, olha, compra o remédio, passa isso, é uma coisa incorreta. Então, se houver uma coisa dessa, precisa realmente de um controle técnico por uma pessoa balizada, no caso seria a dermatologista, que é para não complicar mais do que o produto está complicando. E, a partir daí, identificar que produto produziu para não usar mais, né? Senão nós teremos problemas realmente sérios.
Decorar ambientes a partir de objetos que marcaram época e ao mesmo tempo dão acabamento refinado e luxuoso aos locais. Os antiquários são espaços cada vez mais procurados no mercado de Belém. Uma peça é considerada antiga se levando em consideração a sua escola, o seu período, o artista que fez a peça, mas eu costumo dizer que um objeto com menos de 50 anos, para mim, não é antigo. O conceito de antiquário vem conquistando cada vez mais o mercado nacional. Gente que se propõe a admirar as belezas passadas ou simples colecionadores. Mas para quem trabalha com o material antigo, é sobretudo uma forma de preservar o patrimônio local dentro do próprio espaço. Esse universo de peças que nós temos na loja, uma parte delas são deixadas em consignação por famílias de Belém, que muitas vezes estão indo para fora de Belém, muitas vezes há questão de falecimento na família e os filhos colocam na loja à venda. E outra parte das peças são vendidas para a gente no estado. Nós reformamos e colocamos à venda. E você pode assistir às matérias exibidas no jornal de hoje no portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!